Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo na minha casa. Graças a Deus. Glória a Deus por isso. Espero que seja o primeiro de muitos. Vocês têm acompanhado esse período. Eu estava sem gravar esses dias porque eu não estava bem, mas as coisas estão se ajeitando para a graça. Pela graça de Deus, as coisas estão se ajeitando e para a glória dele também. Mas vamos lá. Quero conversar com você hoje sobre um texto bem conhecido, que é Eliseu e a Sunamita. E eu quero pedir para que você, por favor, se torne um evangelista. Como que eu me torno um evangelista? Divulgando esse texto, divulgando esse vídeo. Por quê? Porque Deus vai falar com você nele e eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa do que vai ser dito. Todos nós conhecemos alguém que precisa do que vai ser dito. Isso é inerente, tá? Todos nós conhecemos alguém que precisa do que vai ser dito. Quando você compartilha com esse alguém, você está se colocando no lugar da pessoa que nós vamos falar hoje. E você, como essa pessoa, pode resolver o problema desse alguém que você vai compartilhar o vídeo. Então seja um evangelista, dê o que você tem. Se é isso que você tem, dê. Jesus não precisava de muito, ele levantou a mão aos céus e deu graças a 5 pães e 2 peixes. E a coisa foi tão milagrosa que multiplicou 5 pães e 2 peixes, alimentou 20.000 pessoas e sobraram 12 cestos cheios. Mas ele só multiplicou 5 pães e 2 peixes. E o cesto? Saiu multiplicando tudo: pão, peixe, cesto, azeite, tudo que precisava, tempero, lenha, fogo, tudo que precisava para preparar aquilo, Jesus saiu multiplicando. Então você não precisa de muito, você precisa do que o Pai só precisa do que você tem, tá bom? Então se inscreve no canal, ajuda. Deixa o seu like, ajuda também. E fazendo assim você ajuda o canal a tomar mais volume, tá? Minha intenção não é ser conhecido, Não, minha intenção é que ele cresça, eu diminua. Quem me conhece sabe. É que o reino avance. Eu só estou fazendo isso também porque o Pai tem colocado no meu coração de fazer. Então eu estou fazendo. Quando ele falar eu paro. Enquanto isso, eu continuo. Tá bom? Não estou aqui como alguém que precisa de um espaço para ser ouvido. Não preciso disso também. Tá bom? Só estou aqui para que você seja e eu seja abençoado e sejamos abençoadores. Tá? Então vamos lá. O texto é Eliseu e a Sunamita. Capítulo 4, versículo 30. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Bom, nós conhecemos o texto. A Sunamita e o seu marido prepararam um cômodo para Eliseu e Geazi. Eles moravam em Sunem, então prepararam um cômodo porque o homem de Deus passava ali e ali ele descansava e seguia a viagem até o Carmelo. Numa dessas ocasiões, Eliseu percebeu que precisava agradecer aquela mulher. E disse a ela: olha, eu queria te agradecer, como que eu posso fazer isso? E ela disse: não, tá tudo certo, eu moro aqui na minha terrinha, meu marido tá ali, tá tudo ok. E aí Geazi olhou em volta e falou: olha, não tem criança nessa casa. Então Eliseu disse para ela assim: olha, nessa data, daqui a 1 ano, você vai segurar um filho na mão.
nos braços. E ela não brinca comigo. Ela queria, mas ela não... Era algo que ela queria, claro. Quem em casa quer ter filhos, né? Pelo menos deveria ser assim. E ela falou, não brinca, tal, meu marido já é velho, eu também já estou avançado. Não se preocupa, tá falando. Coisa simples. Você vai ter um filho. Né? Um nível de liberação profética, né? Que o Eliseu solta sobre a sunamita. O nível de liberação profética. E aí ela volta e tem o filho. O tempo passa, ela tem o filho cresce, o filho adoece e o filho morre. Pai, tô com dor de cabeça. Foi lá, deitou no colo da mãe até metade do dia e tô com dor de cabeça. E morreu. A Bíblia diz que o menino foi levado lá para cima, a sunamita pega um jumento e vai ter com Eliseu. Chegando lá, Eliseu viu a sunamita, disse para Geazi, olha, vai, pega o meu bordão e vai lá resolver o problema. Geazi foi. Ela foi até o Eliseu e falou assim, Eliseu, é o seguinte, homem de Deus, é o seguinte, tão certo quanto vive o Senhor e vive a tua alma, se você não for comigo, eu não saio daqui. E aí Eliseu sai e vai com ela. A Bíblia diz que Eliseu se coloca sobre aquele menino e aí o menino espirra 7 vezes e ressuscita. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero dizer que você e eu somos o Eliseu. Você e eu não somos Geazi. Nós somos Eliseu. Aonde você quer chegar com isso? Que ela não queria ninguém menos que Eliseu para resolver o problema dela. E sabe qual é a maior dificuldade minha e sua? É que a gente tem sempre alguém contando um problema pra gente. Tem sempre alguém contando uma situação difícil para mim e para você. Mas a gente vive sempre empurrando essa pessoa para Geazi. A gente nunca se coloca no lugar daquela mulher, a gente nunca se coloca no lugar de Eliseu e diz assim, olha, Senhor, ou a gente se colocar no lugar daquela mulher e falar, Senhor, olha, se o Senhor não resolver o meu problema, eu não saio daqui. Ou a gente não se coloca no lugar de Eliseu e fala assim, quando alguém está contando algum problema para nós e diz assim, não, eu sei como resolver o seu problema. Você sabe? Sei. Por que você sabe? Porque eu passei pela mesma coisa e eu conheço alguém que pode te ajudar. Eu conheço alguém que pode te ajudar porque eu vivi esse milagre. Minha família foi alcançada. Minhas finanças foram alcançadas, meus filhos foram alcançados, minha mãe foi alcançada, meu pai foi alcançado. A gente recebe muito de Deus e dá pouco testemunho dele. As pessoas andam por aí chorando. O mundo está um caos, reclamando. E a gente às vezes se escondendo com um poder dentro de nós igual ao poder que Eliseu carregava. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita dentro de mim, habita dentro de você. A gente não se coloca como alguém que pode solucionar o problema daquela pessoa. A gente ouve e terceiriza. A gente ouve e manda para alguém resolver. Não! Existe um poder aí dentro, existe alguém aí dentro de você chamado Espírito Santo. Existe alguém aí dentro de você com poder, você está cheio do reino, o reino de Deus se move em você, no reino de Deus há salvação, no reino de Deus há cura, no reino de Deus há prosperidade, no reino de Deus há acerto, há oportunidade, no reino de Deus há arrependimento, no reino de Deus há recomeço.
No reino de Deus há a vida, porque é o reino de Deus, mas a gente está acostumado com esse reino miserável, com esse reino onde as pessoas contam, nunca são satisfeitas. E por mínima que seja a reclamação, às vezes a gente não consegue dizer assim: ei, ao invés de você reclamar por conta disso, vamos fazer o seguinte, vamos dar graças a Deus pelo dom da vida. Eu participo de alguns encontros aqui de outros países e eles dizem assim, eles começam orando, depois dizem assim, testemunho do seu dia. Tem pessoa que abre a live e diz assim: Pai, obrigado pelo meu dia, obrigado por respirar, obrigado pelo dom da vida, obrigado pelo dom da vida na minha filha, obrigado pelo dom da vida na minha esposa, no meu marido, na minha mãe, e eu te louvo. Quem me despertou não foi o despertador, e quem me faz dormir não é o sono. Quem me desperta é o Senhor, e quem me faz dormir é a tua misericórdia. Porque muitos dormiram e não acordaram, muitos acordaram e não dormiram. Mas o Senhor me sustentou mais um dia. Amém. E a gente vive reclamando. Ouve pessoas reclamando. Você é solução de problema. Você é solução de problema. Você não é gasolina. Você é solução de problema. Você é aquele que vem com aquele que tem poder e diz: ei, mar, se acalma. Tempestade, para. Você é aquele que vem e diz: ei, levanta e anda. Você é aquele que diz: olha, enxerga. Tem um destino ali, ó. Eu sei qual que é, porque ele se apresentou a mim. E eu sei qual que é. Então que você seja alguém que se apresente e diga: eu sei quem pode resolver o seu problema. Aquela mulher sabia quem podia resolver o problema dela, e quem podia resolver o problema dela foi e resolveu. Pessoas viram até você e falam: olha, eu tenho um problema. É? Então vamos ali que eu sei quem pode resolver o seu problema. Pegue a Bíblia, dê testemunho. Dê testemunho da palavra de Deus. Eu vou contar um testemunho só para a gente encerrar. Eu estava no serviço e uma gerente contando o sonho para uma outra menina, para uma outra arquiteta. E ela disse assim: eu sonhei assim, assado, eu estava ali no meu serviço, mas de ouvido aqui, né? Tal, porque pela misericórdia Deus me deu dom para interpretar sonhos. Você carrega dom dentro de você, então use eles, pelo amor de Deus, use eles. O maior dom que Deus te deu é o da reconciliação, mas entre eles, além desse, Deus te deu outros, então use. E você só vai saber o poder que ele tem quando você usar. E aí ela contando sonho, não, porque eu e meu marido, a gente estava num ambiente assim, e aí a gente brigou, e aí a gente foi para outro ambiente assim, e estava cheio de crianças, e uma confusão, e aí a gente acabou brigado naquele sonho, e eu não entendi nada. Aí entrou outros assuntos assim no meio, que aquela menina disse, e aí ela disse outras coisas também, eu falei: meu Deus, que confusão. Aí ela falou assim: eu queria tanto entender esse sonho, porque eu não entendi nada. Eu falei: ó, ei, vem cá. Eu sei quem pode resolver o seu problema. Ah, André, você sabe? Sei sim. Existe um Deus que dá interpretação de sonhos. Ela falou: eu falei: ela é cristã, ela sabe, ela conhece. Ela falou: eu falei: e Deus me deu a interpretação do seu sonho. Enquanto você contava, eu estava aqui: Senhor, me dá interpretação. Senhor, me dá interpretação. Senhor, me dá interpretação. E aí, posso te contar? Ela falou: pode. Sentou ela e outra moça. Eu não vou contar
Não vou contar, né? Mas eu disse, olha, é assim, assim, assim e assado. Vou contar o fim. Vá para tua casa, converse com teu marido, se acerte com ele e daqui a tanto tempo você vai estar segurando um filho nas mãos. Irmãos, dito e feito. Ela foi para casa, ela tinha brigado com o marido. E ela tinha brigado com o marido porque eles queriam ter filhos. E o impasse do emprego não estava. Não vou contar detalhes, mas vou contar mais ou menos por cima. O impasse do emprego, sabe? Aquela coisa de que eu tenho filho ou eu seguro meu emprego? Eu tenho filho ou eu seguro meu emprego? E discutiam sobre isso. Era uma coisa que os dois queriam, sabe? Queriam muito, mas um mais do que o outro. E aí entraram em atrito por conta disso. E eu falei: vai para tua casa, converse com teu marido, se acerte. Coloque o que é essencial no centro. E ela foi. Colocou o que é essencial no centro, que é a vontade de Deus. Se acertaram. E dali 1 ano, ela teve um filho. Ela chegou depois de 3 meses. André, eu tô grávida, eu tô grávida. Eu falei: glória a Deus, o sonho deu certo. Jesus, obrigado, meu emprego. Né? Esse foi um caso. Houveram acho que 4 ou 5 casos lá que eu tomei a mesma postura. Não tô me colocando como melhor, tá? Porque teve casos que eu me coloquei e disse: eu sei que sabe quem pode resolver esse problema, mas não tinha nem passado por aquilo. Só falei que sabia. Falei: vamos morar aqui e a gente entrega no mundo do Pai e Ele vai resolver o seu problema. E aí ela engravidou, né? E aí eles tiveram um filho. E a palavra do Senhor se cumpriu. Aquele homem veio depois. Ele veio do serviço dele até onde eu trabalho só para agradecer. Disse: muito obrigado. Porque através de você, daquilo que Deus te mostrou, hoje eu seguro uma promessa. E é isso, meu irmão. Através de você, Deus vai liberar destino. Deus vai liberar destino. Aquele casal nunca mais foi o mesmo. Parece que aquela criança veio e resolveu todos os problemas deles, todas as preocupações que eles colocavam na frente daquilo que era essencial. Coloque no centro o que é essencial. Aquela criança veio como alguém pacificador e pacificou tudo. Se acalmaram. Perdão. Se acalmaram. Se acalmaram. Estão querendo filho. E para a glória de Deus, a criança tem crescido em graça. E o nome do Senhor foi glorificado. Então, essa é a mensagem. Se coloque como alguém para resolver o problema. Não para fermentar. Não para ser um captador. Mas para ser um solucionador. Eu sei quem pode resolver o teu problema. Eu não estou cuidando nem dos meus, quanto mais dos outros. Esse é o pensamento medíocre. O Pai cuida de você nos mínimos detalhes. Não se preocupe. Não seja negligente com aquilo que você tem que ser responsável. Mas não se preocupe. O Pai cuida de você. Tá bom? Deixa eu orar por você. Pai, obrigado pela vida deste meu amigo, dessa minha amiga. Que a bênção do Senhor esteja sobre ele e que a unção que despedaça todo jugo seja sobre a vida desse meu amigo, dessa minha amiga.
Seja você um solucionador de problemas, sabendo que quem soluciona não é você, mas é alguém que se move dentro de você. O reino está dentro de você. O Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está dentro de você. Tudo você pode naquele que te fortalece, e sem ele, nada você pode fazer. Então, que você se apresente diante de qualquer caos, que você se apresente e diga: ei, eu sei que pode solucionar o seu problema. Cristo Jesus, o reino dele e a sua justiça vai nos ajudar. Seja você abençoado em nome de Jesus. Tua casa, tua família, para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. É isso. O vídeo estendeu mais do que eu gostaria que estendesse, mas foi necessário falar. Tá bom? Deus te abençoe. Tenha você uma boa noite e até já.